Olá, meus queridos, sejam bem-vindos aqui ao Café de Esperança. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem as informações aí de gravação privada, que é a análise sigilosa que eu vou fazer aí do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você. Tem também as informações dos meus livros que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Olha, este final de semana foi marcado por esta grande polêmica que está circulando em todos os sites de fofoca, memes que circulam pelas redes sociais, grupos de WhatsApp, que foi a festa do Oscar e o evento e o momento onde o Will Smith acabou desferindo um belo de um tapa, né, no Chris Rock, que estava apresentando, e ele é um comediante, e estava fazendo piadas se dirigindo à esposa de Will Smith. Então eu gostaria de refletir aqui com vocês hoje sobre essas explosões de raiva e se a gente pode então entender um pouquinho o funcionamento dessas explosões de raiva. Sabe aquele ódio que você tem quando a internet está lenta, por exemplo? Ou quando alguém te fecha no trânsito e você buzina e parece que você tem vontade de dar na cara da pessoa? Pois é, isso é o que os neurocientistas chamam de explosões de raiva. Veja bem, agora isso aqui é uma observação minha e não uma observação em cima das pesquisas dos neurocientistas. Eu acredito que essas explosões de raiva, elas também estão ligadas, claro, ao momento em que elas estão acontecendo e à representatividade que aquilo ali tem naquele momento. Então, por exemplo, você pode ter achado absurdo o exemplo que eu dei da internet lenta, mas talvez você não achasse tão absurdo essa questão de você ter uma explosão de raiva pela internet lenta, caso você precisasse finalizar um cadastro, porque senão você perderia a chance de se cadastrar para uma oportunidade de emprego, que abriu e abriu durante 30 minutos só. E a sua internet não funciona, ou você paga um plano de internet com uma operadora de celular e justo naquele dia, certo? O seu celular não deu problema nenhum, nada. Naquele dia, a operadora cancelou a sua internet, porque supostamente você não havia pago, o que não era verdade, era só uma inconsistência do sistema e o sistema, aí você precisou ficar horas para conversar com a atendente, para a atendente então regularizar uma coisa com um simples clique lá, ela regularizou a sua internet porque era um errinho do sistema. E esse errinho do sistema custou a sua inscrição para aquela vaga de emprego que você tanto queria. Então essas explosões de raiva, elas estão ligadas a determinados aspectos, a um contexto, a algo que teve uma incidência em nós, de uma importância em nós. Aquilo pesou de tal maneira para nós. Por quê? Porque, por exemplo, eu estava desempregada e eu precisava muito, essa vaga de emprego, ela ia mudar a minha vida. Tudo bem, eu não sei se ia ser selecionado. Mas só o fato de não ter conseguido já é frustrante, como se eu tivesse não sido escolhido para a vaga. E eu não consegui, e foi uma injustiça. Se eu não tivesse sido escolhido para a vaga, talvez eu não tivesse uma explosão de raiva, porque eu vou explodir de raiva com o cara que não me contratou. Só que eu tenho uma explosão de raiva por uma sensação de injustiça. Aquela sensação de que tá tudo certo, por que eu não consegui acessar? Porque essa merda desse celular cancelou minha internet, porque essa operadora... Então eu tenho uma explosão de raiva em relação àquela pessoa que eu considero que seja a causadora daquele mal-estar. No trânsito, uma explosão de raiva no trânsito pode ser que a pessoa ficou com tanta raiva porque o outro fechou o carro de uma tal maneira que eu poderia ter sofrido um acidente gravíssimo.
Então, diante da possibilidade de eu ter sofrido um acidente muito grave, a minha explosão de raiva é proporcional a essa sensação de que eu estava em um perigo muito grande. Depois a gente vai entender por que né, essa sensação de eu estar em perigo, ela está intimamente ligada a essas explosões de raiva. E claro, né, tem pessoas que têm explosão de raiva simplesmente porque o outro não buzinou, porque o outro buzinou. E aí eu tenho uma explosão de raiva em relação ao trânsito. Aí seria um aspecto que talvez seja uma característica da pessoa que aí ela deveria analisar em terapia, onde coisas muito pequenas, né, despertam essas explosões de raiva na pessoa. Então, uma simples buzina ou questões muito simples dentro de um ambiente de trabalho, por exemplo, faz com que a pessoa tenha explosões, é uma pessoa explosiva. Então, nesse caso, a pessoa teria que fazer uma terapia para entender por que ela é tão explosiva desse jeito. O pesquisador R. Douglas Fields, ele estudou sobre isso, né, sobre essas explosões de raiva, e ele esmiuçou, tá, as causas que levam a pessoa a ter essas explosões de raiva e colocou elas dentro de 9 seções. Quais são essas 9 seções? Primeiro, integridade física. Então, aí a gente entende o exemplo que eu dei. Eu vi a minha vida sendo ameaçada, colocada em risco, a minha integridade física. Então, a minha vida, eu tenho uma explosão de raiva em relação a isso. A segunda, que é muito comum, insulto. Então, eu me senti extremamente insultado. A terceira, família. Aí entra dentro do caso do Will Smith. A quarta, o ambiente onde eu me encontro. A quinta, o sexo. A sexta, a ordem social. Aliás, quando a gente fala dessa questão da ordem social, a gente entende também explosões de raiva em massa. O que são as explosões de raiva em massa? Os linchamentos. Então, uma pessoa que supostamente feriu a ordem social, quis roubar a casa de alguém ali da vizinhança, e aí todo mundo sente a dor daquela pessoa. Então é uma explosão de raiva em massa, que são os linchamentos. Dinheiro, né, um outro fator aí que causa explosão de raiva. Tribo, tá? Aqui eu acredito que tribo ele esteja querendo falar dos grupos aos quais eu me sinto pertencente. E, por fim, um outro grupo é o impedimento. O impedimento é qualquer coisa que eu considere que esteja cerceando a minha liberdade, esteja me restringindo, e aí eu posso ter uma explosão de raiva em relação a isso. Aliás, a gente às vezes vê isso dentro, eu que atendo tantos casos voltados a relacionamentos amorosos, a pessoa acaba tendo uma explosão de raiva dentro de um relacionamento onde ela vai se sentindo cada vez mais sufocada, impedida de ser quem ela é. Sempre que nós nos sentimos ameaçados em alguns desses aspectos, é como se algo essencial para a nossa vida estivesse em risco, então o nosso cérebro já nos prepara para um mecanismo de defesa. Então o nosso cérebro já nos prepara para a briga como um meio de defesa. Diz o pesquisador que todos nós temos esses circuitos em nosso cérebro, porque os seres humanos se desenvolveram numa natureza selvagem, onde sobrevivia quem fosse o melhor. Nossos cérebros são os mesmos que há 100 mil anos atrás, mas nós estamos num ambiente totalmente diferente. Outra coisa que é preciso entender é que a explosão ela é algo inconsciente e é muito rápido. E isso ocorre porque a parte do nosso cérebro responsável por essas respostas é aquela que detecta as ameaças e cria uma forma de se defender delas. Pense em alguém jogando uma bola na sua direção. O seu cérebro detecta aquela ameaça, detecta aquela esfera vindo na sua direção, e mesmo que você estivesse distraído, você tem o reflexo de desviar, se defender, bater com a mão, não é? E impedir que aquilo te atinja de alguma maneira. E um detalhe curioso
é que esse mesmo instinto que causa essas explosões de raiva é exatamente o mesmo instinto que faz com que as pessoas tenham atos de heroísmo que depois eles mal se lembram como fizeram. Então é o mesmo instinto que faz com que a pessoa, por exemplo, se jogue, né, para salvar alguém que acabou de uma criança que está se afogando. E aí vem a pergunta, e como controlar essa raiva? Olha, você tentar acalmar a pessoa raivosa, muitas vezes dá errado porque deixa a pessoa com ainda mais raiva. Você pode ver, né? Quantos são os casos que a pessoa está lá gritando, esbravejando, ela surtou. E aí você vai lá e ela parece que ela surta ainda mais. Um caminho mais adequado seria você tentar mostrar para a pessoa a causa desta raiva. Ou seja, se você conseguir identificar o que está gerando esta raiva e aí mostrar isso para a pessoa, talvez ela comece a voltar em si. É aquele momento onde de repente a pessoa percebe que aquilo não é motivo suficiente para uma briga. E aí o sentimento ruim vai embora. Bom, meus queridos, olha, não estou aqui para julgar o Will Smith. Eu apenas peguei o exemplo e aquela situação que se tornou uma situação conhecida globalmente para que a gente pudesse falar desses rompantes de raiva. Eu acredito que ali foi uma situação muito constrangedora. Deu para perceber que a mulher dele ficou constrangida com o comentário do comediante, né, que falou que era No Limite da Honra. No Limite da Honra é aquele filme onde a Demi Moore tem que raspar a cabeça e tal. E dá para ver que ela faz uma cara... Porém, a gente percebe que ele estava sorrindo. E por aí você vê que as coisas também, como elas nos enganam. Porque aparentemente ele estava sorrindo da piada. Mas provavelmente, né, a esposa dele, ele viu a situação dela, viu que ela estava desconfortável e ele tomou aquelas dores. Entra dentro daquele aspecto da família que a gente colocou aqui como, né, um dos grupos responsáveis por essa explosão de raiva. Bom, aí as pessoas hoje, a internet, as pessoas, as opiniões estão todas divididas sobre esse fato. Tem gente que defende, ele deveria ter ido mesmo, ter feito isso mesmo, piada tem limite, porque, né, fazer piada em cima da doença, porque ela tem uma doença autoimune, que é a alopécia, que vai perdendo, né, vai fazendo rodas, né, na cabeça, onde cai o cabelo, é realmente uma doença complicada. Então ela raspa a cabeça por conta disso. E fazer piada em cima disso, então entra um questionamento, né, até onde é piada, até onde começa já a se transformar em algo realmente vexatório. E aí a pessoa, olha gente, ele deve ter tido realmente uma crise, uma explosão de raiva muito forte. Por isso que eu disse para vocês que tudo depende do contexto, tudo depende do quanto aquilo tem relevância para mim. É o exemplo que eu dei lá da internet falhando. A internet falhando num dia que eu não tenho nada para fazer, eu só vou achar ruim, mas eu não vou ter uma explosão de raiva, provavelmente. Agora, se eu tô para preencher um formulário porque eu quero aquela vaga de emprego e é justamente quando a internet falha, a relevância daquilo foi muito maior. Então ali, de repente, a relevância e aquela explosão de raiva, a relevância pode ser entendida pelo sentimento que eu tenho em relação à minha esposa, porque dentro de casa eu sei o quanto minha esposa sofre por causa da queda de cabelo, que ela é vaidosa, que ela se sentiu mal, que ela ficou deprimida, que ela não queria sair do quarto. E agora eu vejo a pessoa expondo a minha esposa, expondo tudo isso que eu vivenciei com ela, todas as dores e o quanto foi difícil mostrar para ela que não, que tá tudo bem, você vai vencer isso. E agora tem alguém fazendo piada dessa condição dela. Não sei, eu estou aqui falando sem ter conhecimento, estou levantando hipóteses. Então talvez a gente entenda essa explosão de raiva dentro de todos esses fatores, desta relevância que eu estou dizendo aqui. Tá? Agora, o que não justifica eu chegar e dar um tapa em alguém, eu chegar e agredir em alguém, o caminho do diálogo, eu poderia ter me incomodado com aquilo, ter levantado, ter ido embora, é uma forma de protesto, né? E talvez teria sido uma forma de protesto que teria sido muito mais vantajoso para o Will Smith,
né? Porque agora ele saiu como um cara agressivo. Então tem determinadas coisas, mas você está vendo que a explosão de raiva, como é uma emoção, a razão vai embora. Então a pessoa não para pensar isso. Ela não para pensar que ela deveria ter agido desse jeito, que ela deveria ter feito daquela forma, que agir de outra maneira teria sido muito mais, né, produtivo. E é o exemplo que o pesquisador deu aí da bola que veio na sua direção. Alguém pegou, jogou e você não para pensar, oh meu Deus, uma bola está vindo na minha direção, a melhor maneira é eu me abaixar. Você simplesmente faz. Então essa explosão de raiva está ligado a isso, ao quanto aquilo parece que é uma ameaça a mim. É uma ameaça à minha esposa, é uma ameaça a tudo aquilo, né, que eu quis, de repente, fazer com que ela acreditasse que não era um problema, que estava tudo bem. Então ele pega, vai e simplesmente faz. E não para por aí, né? Porque de lá ele continua gritando, né? Tire o nome, né, da porra da sua boca, o nome da minha esposa. Ele continua furioso. Ou seja, depois provavelmente ele se acalma, depois provavelmente ele para, pensa, né, reflete em tudo o que aconteceu, que o mundo estava assistindo. Enfim, eu gostaria que vocês também pensassem sobre esses rompantes, essas explosões de raiva, que você pensasse que se isso acontece com você, com que frequência isso acontece. Se acontece com muita frequência e até por coisas pequenas, eu sugiro que você faça uma terapia para perceber, né, a causa disso, por que você se tornou uma pessoa tão explosiva dessa forma, onde tudo gera esses gatilhos que te deixam fora de si. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.